Olá, esse vídeo fala das características básicas dos escoamentos livres, tá? Também chamados de canais. Bom, para lembrar, o curso de hidráulica ele costuma ser dividido em duas partes grandes, né? Que é a parte de conduto forçado, onde a pressão reinante é maior ou diferente que a atmosférica, e os escoamentos livres, que são aqueles em que a pressão reinante é atmosférica. Então nós temos aqui, desde a calha de um telhado até o rio Amazonas, né, um tipo de escoamento, né, nessa divisão semelhante. Relembrando essa figura, né, que tirada do livro do professor Márcio e da professora Márcia Lara, da UFMG, a gente mostra aqui um canal em escoamento livre. Essa figura já foi mostrada, né? E também o escoamento forçado aqui do sistema de abastecimento d'água. Vocês vão ver no vídeo seguinte uma configuração muito semelhante com um córrego não concretado, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, o conduto de abastecimento forçado e estão vendo um córrego, que é um canal, e um bueiro ali atrás, né? Aqui vocês estão vendo a estrada. Como eu já falei em outros momentos, o bueiro ele tem a função de fazer essa continuidade, né, do curso d'água. Então, você precisava construir alguma estrada aqui, por exemplo, mas a água continua passando. Então, tem que ter uma forma de fazer isso. Então, o bueiro é essa estrutura de passagem, né? Esse bueiro pode, às vezes, funcionar como conduto forçado, tá? Mas aqui ele está funcionando como um canal junto com o córrego. Outro vídeo de um canal concretado, vocês vão ver aí, muito comum nas nossas cidades, né? Canais concretados. Vocês estão vendo aí que vai ter um degrau, né? Para dissipar energia. Então a água está bem rasinha, mas esse canal é grande e a água pode sim chegar até o topo dele. Tá? Características dos escoamentos livres. Pelo próprio nome, o nome vem também pelo fato dele ter contato com a atmosfera. Né? As condições de contorno não são tão bem definidas como nos condutos forçados. Lembre que conduto forçado geralmente ocorre em condutos fabricados com controle de qualidade, com rugosidade praticamente constante, né? É diferente de um canal, a não ser que o canal seja projetado como esse que eu mostrei, tá? Mas, por exemplo, um rio, você não pode garantir nada disso aí. Os canais, eles geralmente funcionam em regime turbulento. Tem a questão da deformabilidade extrema. A linha d'água ela pode se deformar para se adaptar a diversos balanços de energia. E a variabilidade de rugosidade. Inclusive, um exemplo de variabilidade vocês vão ver a seguir. Esses dois locais aqui são daqui da cidade de Maceió. Tá? Dá para ver, né, por essas duas fotos, que não temos aqui condições de dizer que é uma rugosidade constante. Né? Por exemplo, vocês podem observar aqui que quando a água está bem rasa, tudo bem. Aqui nós temos uma rugosidade, poderíamos dizer, basicamente por causa da areia, do sedimento que está aqui embaixo, bem como aqui. Agora, a partir do momento que a água extravasa essa calhazinha, né, você vê que aqui já tem árvores, né, coqueiros, gramas, troncos de árvores. Né, aqui você vê, ó, ultrapassou essa parte aqui, você já tem todo esse material que provoca uma variação brusca da rugosidade. Esses são canais urbanos, né, que vocês e canais urbanos tem outro probleminha que são os resíduos sólidos, né, que o pessoal joga. Bom, essa figura é interessante porque ela está em vários livros de hidráulica. Nós temos aí uma classificação bem comum, né, no escoamento unidimensional permanente e uniforme por seção. Por exemplo, imagine que você tenha projetado um canal para funcionar com um movimento uniforme. Então, é esse movimento aqui. Esse canal, se não houvesse nenhuma interferência, esse escoamento continuaria aqui, ó, mais ou menos nessa profundidade. Claro que minha mão aqui não está ajudando muito, mas eu quero dizer o seguinte. Sem nenhuma interferência, o canal funcionaria nessa profundidade. Esse escoamento comportado aqui que vocês estão vendo. Tá? No entanto, vocês estão vendo também que há aí, né, aí
uma interferência, que é como se fosse uma barragem, um vertedor. Tá? Esse vertedor aqui, ó, faz com que a linha d'água, a partir de certo momento, deixe de ser uniforme e comece a variar a profundidade. Então, a profundidade aqui, ó, se vocês observarem, vem constando até um certo ponto. A partir daqui começa a ter influência desse vertedor. Tá? Então, a profundidade aqui já não é a mesma, ela varia com x. Tá? Aqui o eixo x sendo esse eixo longitudinal aqui. Então, ela vai variando com esse eixo x. Tá? Aqui você tem, então, um escoamento gradualmente variado. Tá? Que é um escoamento com características muito semelhantes ao escoamento uniforme. Ainda observando até onde vai a influência desse vertedor. Bom, aqui há um escoamento bruscamente variado, tá? Que é aquele escoamento que a gente não consegue... ele tem características sobre as quais as idealizações de escoamento uniforme e gradualmente variado são válidas. Por exemplo, aqui você está vendo uma curvatura que acaba com a idealização de distribuição hidrostática de pressão. Tá? Aqui você tem outra curvatura. Aqui você tem outro escoamento gradualmente bruscamente variado, que é um ressalto hidráulico. Aqui também, além do problema da curvatura, né, a gente tem aí uma turbulência muito forte. O escoamento aqui é tridimensional, não é mais unidimensional. E nesse meio do caminho aqui você tem uma linha d'água que vai crescendo suavemente. Então aí você tem um escoamento gradualmente variado, com propriedades semelhantes a esse lado aqui. E aí, passada a influência desse vertedor, nós temos então o fluido sempre vai tentar voltar ao estado inicial, tá? O estado de escoamento uniforme, certo? Então, escoamento uniforme, gradualmente variado, bruscamente variado, aí essa curvatura aqui crescente aqui, gradualmente variado, ressalto hidráulico, com a turbulência forte, entrada de ar forte, volta para o escoamento uniforme. Tá? Então, se não tivesse essa interferência, o escoamento seguiria uniforme. Tá? Então, isso tem a ver também com a deformabilidade extrema, né? Uma daquelas características do escoamento em canais. A água, de certa forma, ela tenta compensar esse balanço de energia. Então, aqui vem com alta velocidade cinética, alta energia cinética, com muita velocidade, e depois ele tenta recuperar o estado inicial, onde há o escoamento uniforme. Então, ele ganha energia potencial e perde cinética. Tá? Há uma coisa, uma propriedade dos escoamentos que é a seguinte: quando ele vem no regime mais calmo, com mais energia potencial, quando ele passa para esse regime de velocidade alta, de energia cinética alta, geralmente é assim, ó, de forma suave. No caso contrário, quando ele vem com alta energia cinética, ele tem que perder energia de uma forma rápida e localizada, e aí geralmente se dá de forma brusca com ressalto. Outra coisa interessante, que a gente pode fazer analogia com escoamentos em conduto forçado, que é a seguinte: os escoamentos gradualmente variados e uniformes, eles têm como característica... O escoamento uniforme gradualmente variado, eles são escoamentos onde a resistência é basicamente devido ao contato das paredes com o fundo. Então isso ocorre aqui e isso ocorre aqui depois da influência do vertedor. Já aqui na área do vertedor, tá, onde ele tem a influência dele, ó, em toda essa área aqui, ó, não, na verdade, não é só na área de influência dele, mas na área de influência dele e onde é escoamento bruscamente variado. Tá? Então nessas duas áreas aqui que eu estou achurando, elas basicamente... a resistência basicamente é por causa da geometria. Então a perda de energia aqui é por causa basicamente dessa mudança brusca e não por causa exatamente do contato da parede, né? E das partículas de fluido entre si. Qual é a analogia com o escoamento em conduto forçado? Lembre que a perda de carga singular era influenciada por quê? Por causa de um efeito localizado, por isso que a perda é localizada, e não por causa do contato exatamente das paredes com o fluido das partículas entre si. Já a perda distribuída que vocês viram lá já era por causa desse contato mesmo, do escoamento prolongado, completamente desenvolvido. Tá? Então a analogia é válida aqui também, certo? Vamos lá então.
Ó, a questão da deformabilidade, ó. Aqui, ó, energia potencial. Então a água, como não está confinada, não é escoamento em conduto fechado, forçado, tá? Então ela fica livre, ó. Aqui, o que ela ganha de potencial, ela ganha energia potencial, depois ela perde potencial às custas do ganho de energia cinética. E aí ela volta de energia potencial. Aqui é o caso semelhante ao anterior. Aqui também, ó, caso interessante, invertedor também, tá? Com um canal que ganha energia cinética, depois esse salto em esqui, que é para dissipar energia, que essas estruturas geralmente elas vêm com muita energia capaz de erodir, né? O material, o terreno circundante, de forma que tem que se construir uma bacia de dissipação ou coisa do gênero, tá? Senão aqui, isso aqui tudo seria erodível aqui, ó, tá? Fotos de canais. Esse é o canal do Sertão, em Alagoas. Então tem algumas fotos aí para vocês verem. Escoamento uniforme, lâmina constante, né? Aí uma foto aí da abrangência do canal, que é bem longo. Os escoamentos livres usam as mesmas equações, tá? Continuidade, quantidade de movimento e energia, tá? Uma comparação com o conduto forçado. Lembrem que lá a equação de Bernoulli era representada pelos três termos que eram a cota, a cota de posição em relação à referência, o datum, que geralmente a gente adotava esse eixo aqui, né, da tubulação. Aqui vocês estão vendo aqui na seção 2, a carga piezométrica, a carga cinética, tá? E a perda de energia. Nos condutos com escoamento livre ou canais, agora nós temos a cota de fundo, como é aquela cota em relação ao datum, não é mais no eixo, como era na tubulação, até porque, não é, como eu falei, por causa daquela questão da deformabilidade das condições de contorno, aqui não não dá para dizer que é um eixo, um ponto, dá para adotar um ponto constante no meio da. A carga piezométrica agora, ela é correspondente à profundidade, tá, do escoamento. A profundidade, certo? Até porque a gente supõe distribuição hidrostática de pressão e temos a carga cinética como a velocidade média, né? Com a velocidade média e a perda de energia. Então, esse vídeo termina aqui de características básicas. O próximo vídeo já começa com os parâmetros hidráulicos de uma seção transversal. Obrigado.